Me chamo Osvaldo Ferreira dos Anjos. Tenho 85 anos muito mal dormidos e vividos com peso, daqueles que ninguém vê nas costas, mas que faz a alma encurvar. Hoje eu falo, mas não pense que é fácil. Cada palavra dessa aqui me arranca um pedaço da garganta. Se chegou até aqui, já deixa seu like, meu filho, porque abrir isso aqui é como arrancar a tampa de um buraco que fedia fazia tempo. E fede, viu? Nasci em 1940, no fundão de Minas Gerais, num povoado que nem nome direito tinha, chamavam só de Linha do Piqui. Tinha 12 casas de barro, uma venda, uma igrejinha e o resto era mato e silêncio. Meu pai, João Batista dos Anjos, era o que chamavam de homem de verdade naquela época. Ou, pelo menos, era o modelo que enfiavam goela abaixo da gente. Calado, forte, trabalhador e com mão que parecia madeira. Era da roça, vivia na enxada, dormia no banco da cozinha de tão cansado que voltava. Era daqueles que não sabia dizer te amo, mas sabia quantas enxadas cabiam num dia de sol e quantas pragas tinha que arrancar antes do almoço. Nunca me deu um abraço, nunca me pegou no colo que eu lembre, mas também nunca deixou faltar comida no prato, nem sapato no pé, por mais remendado que fosse. Ele dizia que criança boa era aquela que trabalhava sem reclamar e apanhava sem chorar. E eu fui essa criança aí, dura, quieta, com medo de falar alto e apanhar por motivo nenhum. Minha mãe era o contrário. Adélia, pequena, de andar leve e jeito de flor. Tinha mão boa para comida e para carinho. E mesmo sendo casada com um homem feito meu pai, ela dava um jeito de enfiar amor nos cantos da casa. Me acordava com um beijo na testa, escondia bolacha no avental, me chamava de meu pedacinho de mundo. Quando ele não estava em casa, era o único momento que eu conseguia respirar. Ela penteava meu cabelo devagar, fazia trança em dia de festa. Mesmo ele dizendo que isso era coisa de menina. Ela ria baixo, com medo dele ouvir, mas ria, e isso era ouro. Vivíamos num sítio que mal se aguentava de pé, com 2 cômodos, fogão a lenha, um galinheiro mal feito e um cercado de porco que fedia mais que a boca do cachorro. Mas era nosso. A gente tinha 2 porquinhos, umas 20 galinhas e 3 pés de mandioca que nunca cresciam direito. E mesmo assim, a vida seguia. Eu acordava antes do sol, ia buscar água com a lata na cabeça, dava comida para os bichos, limpava fezes dos porcos e ainda tinha que ir para a escola depois. Escola era só até a 4ª série e ficava a mais de hora a pé, mas minha mãe fazia eu ir. Meu pai torcia o nariz. Para que macho precisa de caderno? Dizia. Vai aprender a ser frouxo, é? Aos poucos, eu fui entendendo que homem, naquela época, era sinônimo de calar, engolir seco, ficar quieto, obedecer. Era isso que ele fazia e que eu fui aprendendo a fazer também. Ele gritava e eu me encolhia. Ele mandava e eu abaixava a cabeça. Mas lá no fundo, eu sonhava com uma coisa besta, que um dia ele me chamasse de filho com carinho. Só isso. Um meu filho, dito com voz baixa. Mas nunca veio. Nunca. Só que foi no ano em que eu completei 11 que tudo desandou de vez. Primeiro veio a tosse. Uma tosse seca que batia forte no peito dele, como se quisesse arrancar a alma. Ele dizia que era só poeira da lavoura, mas a tosse não ia embora. Depois vieram os suores, as tonturas. Parava no meio do campo e punha as mãos no joelho, bufando. Eu via. Ele negava. É o calor, menino. Vai buscar água. Deixa de ser curioso. Minha mãe já andava com os olhos fundos, como se a dor dele tivesse virado dela também. Começou a levantar mais cedo, fazer chá, fazer benzimento com arruda, fazer promessa em cima da imagem da santa na sala. Nada adiantava. Meu pai foi murchando. Daquele homem seco e forte, só sobrou a sombra. A carne dele colava no osso e a pele ficava acinzentada, os olhos fundos, as palavras cada vez mais curtas. A última vez que ele saiu de casa foi para cavar uma cerca que já estava caindo. Voltou branco feito farinha, suando frio. Sentou na cadeira da cozinha, quebrou um pedaço de pão com café e disse: "Cuida dela." Só isso. Cuida dela.
Nem me olhou no olho. Eu lembro como se fosse hoje. No dia seguinte, não levantou mais. Ficou na cama, respirando pesado, olhando para o teto. À tarde, parou de respirar. Só parou. Não teve grito. Não teve médico. Não teve ajuda. Morreu como viveu, calado. E morreu dentro de casa. No quarto. Comigo e minha mãe. Minha mãe ficou muda 3 dias. 3. Não chorava. Não comia. Não falava. Só sentava na cadeira dele e ficava encarando a parede. Depois, começou a andar pela casa feito alma penada, mexendo nas roupas dele, cheirando o chapéu, dormindo com a camisa dele apertada no peito. Começou a chorar sozinha de madrugada. Depois, começou a beber. No começo, era um gole, uma garrafinha de pinga no canto da cozinha. Depois virou um hábito, toda noite. Depois, toda tarde. Depois, era o dia inteiro. Minha mãe virou sombra de si. Não fazia mais comida. Não penteava mais meu cabelo. Não me chamava de pedacinho de mundo. Virou um corpo com cheiro de álcool e olhos perdidos. Eu tentava chamar, tentava ajudar. Ela me empurrava, mandava calar. Dizia que eu era igual a ele, que só sabia olhar, nunca consolar. E eu fiquei sozinho. Um menino com 11 anos, num sítio quebrado, com uma mãe que se afogava na dor e um pai que já não estava mais ali. Eu continuei fazendo tudo. Dava comida para os bichos, cuidava da horta, lavava roupa, cozinhava o que conseguia. E de noite, só silêncio e o som do copo dela batendo na mesa. Não sei quem inventou essa desgraça de ditado que diz que parente é tudo igual, mas eu devia ter desconfiado desde a primeira vez que vi o sorriso dele. Sabe, sorriso que não chega no olho? Pois é, mas naquela época eu era só um menino espremido entre o luto e o cansaço, querendo qualquer colo que não estivesse bêbado. E ele chegou feito presente de Natal fora de época. O nome dele era Vicente, primo da minha mãe, filho de uma irmã do pai dela, que morava mais pro lado de Lagoa da Prata. Nunca vi antes, nunca ouvi falar. Apareceu do nada, no lombo de um cavalo cansado, com uma mochila de lona jogada no ombro e um jeito de quem sabia demais do mundo para quem dizia que vinha só ajudar. Diziam que ele tinha vivido uns tempos com um padre, depois com uns donos de fazenda, mas ninguém sabia direito o que ele fazia da vida. E eu não fazia nem ideia que uma desgraça podia chegar montada com sorriso e cheiro de fumo doce. Minha mãe que mandou chamar. Quer dizer, pediu por carta, escrita pela vizinha, porque ela já estava tão entregue que nem firmava mais o pulso para segurar uma caneta. No papel, ela implorava ajuda. Não aguento mais, tô afundando, venha me acudir. Ele leu aquilo e veio. Isso, pelo menos, eu não posso negar. Ele veio. Só que o preço... o preço. Vicente era daqueles homens que sabiam agradar. Dizia, sim, senhora, para minha mãe. Fazia chá quando ela estava ruim da pinga. Lavava a louça sem ninguém pedir. Cuidava da horta como se fosse criada dele. Arrumou a cerca que meu pai deixou pela metade. Consertou o galinheiro. Matou uma cascavel que apareceu perto do chiqueiro. E ainda fez graça depois, dizendo que cobra era que nem mulher doida. Tinha que saber onde pisar para não levar bote. Minha mãe riu. Eu não. Nos primeiros dias, parecia até que a sorte tinha virado. Minha mãe começou a comer de novo. Ria baixinho. Passava a mão no cabelo. Ajeitava a saia. Botava perfume de erva doce para receber o almoço que ele fazia. Isso mesmo. Ele cozinhava. Feijão com torresmo, angu grosso, frango caipira e tudo com gosto. Eu, que já estava acostumado com arroz queimado e ovo cru, achei que era milagre. E ele? Ele era bom comigo também. Me chamava de rapazinho. Dizia que homem tem que aprender cedo a lidar com as coisas da vida. Me ensinava a cortar lenha sem perder o dedo, a armar armadilha para tatu, a remendar as botas com arame sem parecer mendigo. Até penteava meu cabelo antes de ir para a escola. Tu é bonito, sabia? Ele dizia, com aquele meio sorriso. Tem que andar alinhado, senão o mundo te come antes do almoço. E eu, besta que era, achava aquilo bonito. Achei que tinha ganhado um segundo pai. Só que o diabo, meu filho, o diabo nunca chega gritando, chega de mansinho, puxando cadeira, servindo café e perguntando como foi seu dia.
Vicente se infiltrou na nossa rotina como se sempre tivesse estado ali. E minha mãe se agarrou nele como náufrago em pedaço de tábua. Começou a depender dele para tudo. Pedia para ele ir ao armazém, consertar a lamparina, tirar bicho morto do telhado, buscar lenha, buscar eu na escola, levar eu na escola, e ele fazia, sempre com aquele sorriso que não chegava no olho. Com o tempo, foi ele quem começou a mandar. Dona Adélia, deixa que eu resolvo. Não precisa se preocupar com isso não, deixa comigo. Esse menino tá crescendo, precisa de mão firme. E minha mãe, naquela carência que virou buraco, só dizia, tá bom, Vicente. Obrigada, Vicente. Eu via ela olhando para ele com aquele olhar que antigamente era meu. Aquele carinho que antes era todo meu virou dele. E eu, menino que era, comecei a engolir um ciúme que nem tinha nome. Mas era mais que isso. Era um incômodo, um arrepio sem motivo, uma coisa que eu não sabia explicar. Às vezes, ele me abraçava apertado demais. Dava tapa nas minhas costas que doíam mais do que animavam. Mandava eu sentar no colo para ver melhor a história que ele contava, mesmo eu já tendo quase 12 anos. E quando eu tentava levantar, ele segurava firme. Dizia, fica mais um pouco, ué. Tu é muito agitado, rapazinho. E ria, sempre ria, mas eu não ria de volta. Uma vez, fui trocar de roupa para ir para a escola e percebi que minha calça estava remendada com um retalho de saia velha. Quando perguntei para minha mãe, ela disse que tinha sido ele quem costurou. Vicente costura bem, né? Ela falou, toda satisfeita. Melhor que muita mulher. E eu ali, com a vergonha me queimando a cara e o pensamento correndo mais rápido que minhas pernas. Numa outra noite, fui deitar cedo. Estava cansado do dia. Quando fechei os olhos, ouvi passos lentos na casa. Achei que fosse minha mãe, indo buscar pinga escondida. Mas a porta do quarto rangeu, bem devagar. E aí, só o silêncio. Nada mais. Nem voz, nem barulho. Só senti que alguém estava ali, olhando. No outro dia, ele me acordou fazendo cócega no pé, dizendo que eu dormia feito pedra e que homem que dorme demais não vira ninguém na vida. Eu ri, mas por dentro, um pedaço meu já tinha parado de funcionar. Vicente era isso. Brincalhão, prestativo, atencioso demais. Dizia que estava ali por nós, que era da família, que fazia porque gostava. E minha mãe, cega, completamente entregue. Dizia que Deus tinha mandado ele para salvar a casa. E eu comecei a entender que nem todo salvador vem com asas. Alguns vêm com cheiro de fumo doce e mão que pesa. Tinha dias que minha mãe esquecia até de vestir a roupa. Ficava de camisola pela casa, o cabelo desgrenhado, cheirando álcool e rezando para a parede. E não era reza de igreja, não. Era uma mistura de palavras emboladas com lágrimas, como se implorasse para Deus devolver o que ele já tinha levado e enterrado com pedra em cima. Eu olhava e pensava, essa mulher aí não é mais minha mãe, não, essa é só o corpo dela. A alma ficou presa na cova junto com meu pai. O Vicente se aproveitava? Claro que sim. O homem via a casa desmanchando e sorria. Dizia que a dor transforma a gente, que a vida cobra o que a gente não deve. Essas frases prontas que só quem não sente usa para justificar o que vai fazer depois. E ele fazia, viu? Começou pelas migalhas, aquelas coisinhas pequenas, disfarçadas de brincadeira. Começou dizendo que minha mão era delicada demais para ser de homem, que eu tinha os dedos de artista e que se fosse na cidade eu era daqueles que as moças pagavam para ver de perto. Achei graça da primeira vez. Besteira de parente. Da segunda, fiquei quieto. Da terceira, já não era mais graça. Era esquisito. Me dava vontade de sair correndo sem rumo. Depois vieram os toques. Ah, sim. Ajeita essa camisa aqui, rapaz. E a mão dele já passava mais tempo do que precisava no meu peito. Tem sujeira na tua nuca. E ele limpava com a ponta dos dedos, quase fazendo carinho. Deixa eu ver se teu braço tá forte. E apertava até doer. Mas tudo na frente da minha mãe. E ela ria. Dizia que era bom ter alguém para cuidar. Que eu estava precisando de um referencial masculino. Referencial. Quase vomitei a palavra. Minha mãe bebia mais do que a cidade inteira junta. Acordava e já começava o ritual. Um gole de pinga, um suspiro fundo
E depois vinha a ladainha sobre como meu pai era bom, como a vida era cruel, como Deus era injusto. Eu já nem escutava mais. Só fazia o café e esperava o Vicente acordar, porque ele sempre acordava com disposição. Sempre. E sempre com aquele olho de quem estava analisando mais do que o dia. Era como se ele tivesse planos que ninguém sabia. E, pior, como se eu fizesse parte deles. Numa tarde, voltando da venda, encontrei ele sentado na minha cama. Isso mesmo, na minha cama. Disse que estava esperando eu chegar para conversar. Falei que não tinha o que conversar, e ele respondeu: tudo tem o que conversar, rapazinho. Ainda mais quando o mundo tá tão vazio. Senti um arrepio gelado subindo pela espinha. Disse que precisava ir alimentar os porcos. Ele não se mexeu, só levantou devagar, passou a mão no meu ombro e disse: se precisar de qualquer coisa mesmo, só me chamar. Aqui, ninguém te julga. Ninguém te julga. Ah, que frase bonita, né? Só que ela fedia a maldade encapada de conselho. E eu comecei a me fechar. Evitava ficar sozinho com ele. Trancava a porta quando ia tomar banho. Me cobria até o pescoço para dormir. E mesmo assim, sentia o ar da casa pesado, como se cada canto estivesse espiando. Um dia, fui cortar lenha e ele veio junto. Disse que ia me ensinar a fazer o corte de homem, que meu pai fazia tudo errado, que ele ia me mostrar como se fazia de verdade. No meio da lida, disse que eu estava suando demais. Tirou meu chapéu, passou o lenço dele na minha testa e falou: tu tá crescendo rápido, hein? Vai virar homem logo logo. E me encarou, por segundos longos demais. Eu baixei o machado. Disse que ia buscar água. E corri. Não voltei mais naquele dia. Fiquei escondido na casa da dona Dalva, dizendo que minha mãe tinha passado mal. Mentira. A dona Dalva me deu um copo de leite e uma fatia de bolo. Disse que eu estava com a cara branca que nem vela de enterro. Eu não respondi. Não tinha mais voz dentro de mim. Aos poucos, minha rotina virou sobrevivência. Eu estudava pouco, comia por obrigação e dormia fingindo. Cada som à noite me fazia congelar. Cada passo no corredor me encolhia na cama. E minha mãe? Ela já tinha virado casca. Um vulto que caminhava de copo na mão e saudade nos olhos. Não via nada. Não ouvia nada. E o Vicente... esse começou a entrar no quarto quando queria. Sempre com desculpa. Vim ver se tu tava bem. Tava passando e vi a luz acesa. Esqueci minha faca aqui. Eu dizia que não precisava, que tava tudo certo. Mas ele vinha assim mesmo. E ficava olhando. Sentava na beirada da cama. Falava de coisa nenhuma. E uma vez encostou a mão na minha coxa. Assim, devagar. Você confia em mim, né? Perguntou. E eu disse que sim, porque mentir era mais seguro que contrariar. Se um dia me perguntarem onde foi que minha infância acabou, eu vou apontar para o canto da cozinha onde minha mãe escondia a garrafa. Foi ali, ali mesmo, atrás do pilão e do saco de fubá, entre o pano de prato furado e os farelos do que já não alimentava ninguém. Foi naquele canto que ela deixou de ser mãe e virou lembrança com cheiro de pinga. Adélia, que já tinha sido a mulher mais viva do povoado, agora era um retrato torto pendurado na parede. O cabelo vivia embolado, o vestido sempre sujo, e a fala, quando vinha, era torta. Dizia que a vida tinha roubado o brilho dos olhos dela, mas o que eu via era que ela mesma entregou tudo de bandeja para dor. Acordava tarde, dormia cedo, e no meio disso, ficava sentada encarando o chão. Comigo, falava pouco. Com o copo, falava tudo. E foi nesse buraco que o Vicente começou a reinar. Ele fazia tudo, meu filho. Tudo. Cuidava da casa, da horta, dos bichos, da mãe e de mim. E era esse de mim que me incomodava. Porque homem nenhum tem que cuidar de outro do jeito que ele começou a fazer. Mas eu era menino. Não tinha vocabulário, não tinha coragem. Só tinha o estômago embrulhado e um medo que me acompanhava até na hora de sonhar. No começo, eram as frases: tá crescendo, hein? E o olho dele descia até onde não devia. Já tá ficando bonito. Cuidado que as moças vão te laçar. E ria, aquele riso de canto de boca que não tem graça nenhuma. Uma vez, disse que sonhou comigo. Isso mesmo. Sonhou. Falou como quem confidencia segredo. Sonhei contigo, mas nem vou dizer o que era, senão você fica vermelho.
e ficou me olhando. E eu fiquei, foi verde, de nojo. Minha mãe nem percebeu, ou fingiu que não viu, eu já nem sei mais. Ela andava como quem flutua, estava ali e não estava. Um dia, a vizinha veio perguntar por que ela não aparecia mais na igreja. Eu que respondi, tá cansada. A vizinha olhou para mim com pena, mas pena não serve de abrigo. Certa noite, ele entrou no meu quarto. Assim, sem bater, como quem entra num curral. Disse que estava escuro demais lá fora, que tinha ouvido barulho, que era perigoso. Se sentou na beirada da cama. Ficou ali, em silêncio. Eu não respirei. Quando ele levantou, encostou a mão na minha cabeça e disse, qualquer coisa, chama. Saí do corpo. Voltei só quando o barulho dos passos sumiu. Outro dia, fui ao rio lavar as roupas. Ele apareceu do nada. Disse que ia ajudar. Falou que o homem precisa saber lidar com a nudez, com o corpo, com o próprio suor, que o pudor era invenção de gente fraca. Mandou eu tirar a camisa, para não molhar, disse. E eu, tonto de medo e confusão, tirei. Ele passou a mão no meu ombro. Vai ser um homem bonito. E olhou como quem escolhe fruta na feira. Eu comecei a inventar desculpa para tudo. Dizia que estava cansado, que ia dormir na casa da vizinha, que estava com dor de barriga. Me escondia no galinheiro, fingia que ia buscar lenha. Qualquer coisa para evitar ficar sozinho com ele. Mas ele sempre dava um jeito. Sempre. Teve uma vez que ele chegou por trás, enquanto eu lavava o quintal. Me abraçou, do nada. Disse que estava orgulhoso, que eu era um menino bem criado, que estava fazendo tudo certo. Fiquei duro. Duro de medo, de nojo, de vergonha. Ele passou a mão no meu rosto. Disse, se um dia eu tiver filho, quero que seja igual a você. E saiu, como se tivesse me dado bênção. Na janta, ele falava alto. Brincava, ria, contava piadas que minha mãe fingia entender. Eu não falava nada, só olhava o prato, mastigava devagar, torcendo para ele engasgar. Mas ele era esperto, comia feito rei, e de noite sumia, e às vezes reaparecia na porta do meu quarto. Numa dessas vezes, disse que queria conversar, que sentia que eu estava estranho, que parecia distante. Falei que era cansaço. Ele disse que eu podia confiar. Aqui nessa casa, só nós dois ainda temos sanidade. E passou o braço em volta dos meus ombros. Fiquei imóvel. E ele continuou. A dor aproxima. Você sabe disso. E o silêncio veio. Fui dormir sem fechar os olhos. Na manhã seguinte, minha mãe vomitou sangue. Disse que era ressaca. Vicente fez chá. Levou ela para o quarto. Ficou lá por horas. Quando saiu, me olhou e disse, ela está entregue. Agora é comigo. Foi aí que eu entendi. Eu era o próximo. O que ninguém me disse na infância, porque naquela época ninguém falava nada que prestasse, é que às vezes o que mata a gente não é o que fazem com o corpo, é o que fazem com a cabeça, o que te arrancam aos pouquinhos até você não saber mais se o que está fazendo é escolha ou medo. Eu já nem lembrava mais como era minha mãe antes da cachaça. A mulher que me acordava com beijo e cheiro de bolo quente tinha virado um vulto que vivia entre o fogão e a cama. Um zumbi tropeçando nas próprias lembranças, falando sozinha com o fantasma do meu pai e derramando pinga até no feijão. No começo, eu tentava puxar ela de volta. Dizia, mãe, acorda, me olha. Depois, cansei, desisti. O Vicente tomou o lugar dela na casa e, com o tempo, no meu pensamento também. Ele tinha uma habilidade danada para fazer a gente se sentir errado por respirar. Era tudo no jeito. Não gritava, não batia, dava lição com sorriso, com frase enrolada. Você precisa confiar em mim, rapazinho. Homem não reclama. Aprende. A vida não é justa, mas eu tô aqui para te ensinar a sobreviver. E cada vez que ele dizia isso, eu sentia que mais uma parte de mim se encolhia num canto escuro do corpo. Começou a trancar os portões. Dizia que era perigoso sair sem ele, que a cidade estava cheia de gente ruim, que eu era bonito demais para andar por aí. Bonito. Palavra maldita. Toda vez que ele falava, parecia veneno com perfume. Começou a me impedir de ir na casa dos vizinhos. Eles têm inveja da gente. Parou de me deixar ir à venda sozinho. Pode ser assaltado. Eu já nem questionava. Só obedecia. Os horários ficaram controlados. Tinha hora para levantar, hora para comer, hora para falar. Até meu banho ele regulava.
Água não nasce em árvore, dizia, enquanto ficava de pé na porta, me olhando com aquela calma doente. Um dia, entrou no banheiro dizendo que o chuveiro estava pingando demais. Disse que precisava apertar o registro. Eu estava enrolado na toalha. Ele ficou. Apertou nada. Só olhou. Você está crescendo rápido. Eu tremi. Por dentro. Por fora fiquei duro. Quase uma estátua de medo e vergonha. Às vezes, ele trazia presente. Um doce, uma caneta, um estilingue, para você lembrar que eu penso em ti. E depois, vinha o preço. Um pedido, um toque. Uma conversa que começava com carinho e terminava com ele dizendo: mas não precisa contar para ninguém, né? Eu dizia que não. Claro que não. Se contasse, a mãe podia morrer. Ele dizia isso. Sua mãe já tá por um fio. Se ela souber, não aguenta. E eu acreditava. Porque criança acredita até em monstro debaixo da cama. E ele era o meu. Teve uma vez que ele me levou até o rancho, lá no fundo do terreno. Disse que queria me ensinar a usar a espingarda velha do meu pai. Fiquei animado. Finalmente, alguma coisa de homem que fazia sentido. Chegando lá, mandou eu tirar a camisa. Vai suar. E camisa molhada dá resfriado. Obedeci. Ele ficou me olhando. Disse que meu corpo estava mudando. Que eu estava virando material de gente grande. Me deu a espingarda. A mão dele roçou a minha. Mas não era para ensinar a atirar. Era para sentir. Sentir o que não devia. Comecei a andar torto, a dormir encolhido, a falar cada vez menos. Até os vizinhos começaram a notar. Dona Dalva perguntou uma vez se eu estava com dor. Disse que estava com cólica. Mentira besta. Homem nem tem isso. Mas era melhor do que dizer. Tô com vergonha da minha própria sombra. Vicente me chamava para ajudar ele com tudo. Lavar roupa, fazer compra, limpar o chiqueiro, costurar as roupas. Dizia que homem completo era aquele que sabia fazer tudo, inclusive calar. Criou uma regra nova. Se você sentir alguma coisa, engole. Sentir é luxo de gente fraca. E eu engolia. Engolia tudo. O medo, a raiva, o nojo, a vontade de desaparecer. Às vezes, ele me acordava no meio da noite. Dizia que tinha ouvido barulho, que precisava verificar. Mandava eu sair do quarto. Depois dizia que era engano. Mas, já que está acordado, vamos conversar. E a conversa nunca era conversa. Era interrogatório disfarçado. Você gosta de mim? Você faria tudo o que eu pedisse? Você confia em mim mesmo? E eu respondia. Sempre sim. Sempre. Minha mãe, se via, fingia que não. Se escutava, fingia que era vento. Se sonhava, não dizia. E eu já não esperava mais nada dela. Era eu e ele. E o resto era silêncio. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e me dizer de onde é que você está me ouvindo. A confiança, meu filho, é uma coisa traiçoeira. Parece abraço, mas pode virar laço. E se tiver quem puxe na hora errada, enforca. Eu tinha essa confiança com o Vicente. Ele era o homem que me explicava as coisas que meu pai nunca teve paciência para dizer. Era quem me tratava com jeito quando todo o resto do mundo só sabia mandar calar. Era a única voz que parecia me notar. E isso, para um menino perdido, é quase veneno doce. A gente bebe achando que é salvação. E quando vê, já foi. Naquele dia, ele chegou do roçado com o rosto suado e os olhos cheios daquele brilho que só ele entendia. Tinha matado 2 tatus. Disse que ia fazer ensopado. Pediu para eu ajudá-lo a limpar os bichos. A gente sentou na varanda, a faca dançando no couro grosso, o sangue escorrendo para o chão batido. Eu não falava, ele também não. Até que soltou. Você é mais meu filho do que teria sido do seu pai. Fiquei mudo. Aquilo veio seco. E veio com peso. Na janta, ele botou um prato mais cheio para mim. Disse que eu estava ficando forte, crescendo rápido, que era bonito ver. Minha mãe mal olhou. Estava no canto, abraçada com o copo e um torpor que só os fracos chamam de descanso. Ela já nem fingia ser mãe. Era sombra. Depois da janta, fui para o meu quarto. O corpo moído, o sono vindo devagar, igual febre. Deitei sem muito pensar. E ali, naquele escuro morno, veio o som da porta abrindo. Eu conhecia aquele rangido. Sabia até a ordem dos passos. E sabia que ele vinha sem pressa. Entrou como sempre fazia. Sentou ao lado da cama. Ficou em silêncio.
A luz da lamparina mal acesa no corredor desenhava só a silhueta dele. A voz veio baixa. A vida tirou tudo de mim, Osvaldinho. Tudo, mas te trouxe. E eu, burro que era, ainda me sentia especial por ouvir aquilo. Depois veio o toque. Leve, lento, familiar até demais. Tá com frio? Ele perguntou. Eu não respondi. Ele não esperava a resposta. Eu te vejo como ninguém nunca viu. A mão dele achou meu braço. Depois, o ombro. Depois, o resto eu tento esquecer. Mas o corpo lembra. Ele não usou força. Nunca usava. Era tudo no tempo dele. Como quem desfaz um presente. Como quem vasculha dentro de uma gaveta que não é sua. Como quem abre uma ferida com a ponta do dedo, devagar. A cada gesto, ele murmurava palavras que não eram oração, mas pareciam feitiço. Confia em mim. Isso é nosso. É só nosso. E eu saí. Não do quarto. Saí de mim. Vi tudo de cima. Vi um menino imóvel, com os olhos fixos no teto, enquanto um homem que dizia amar mexia em pedaços que nem estavam mais lá. Vi o colchão afundando. Vi o silêncio berrando. Vi a infância sendo arrancada como se fosse dente podre, sem anestesia, sem aviso, sem volta. Quando ele terminou, e não me pergunte o que foi que terminou, porque quem passou por isso sabe que tem coisa que não dá para nomear. Ele puxou o lençol, cobriu meu corpo como se fosse coisa sagrada. Disse, você é diferente. Não foi errado. Você vai entender um dia. E saiu, sem bater a porta. Fiquei ali, deitado, respirando devagar, como quem tenta esconder até o pulmão. O quarto cheirava a suor e culpa. Eu não chorei. Nem naquela noite, nem nas outras. Chorar seria admitir que aquilo tinha me alcançado. E eu não podia permitir. No outro dia, ele me chamou para tomar café. Sentou à mesa, como se nada tivesse acontecido. Falou do tempo, das galinhas, da mandioca que ia colher. Minha mãe? Dormia sentada na cadeira, a baba escorrendo pelo canto da boca. A mesa virou altar profano. Passei o dia como quem carrega um segredo no estômago. Tentei vomitar atrás do chiqueiro. Só saiu bile e uma ânsia que não me deixou mais. Andava como quem tem pedra no sapato e prego no peito. Qualquer toque, qualquer palavra, qualquer sorriso dele era faca. Começaram as visitas noturnas, às vezes com gesto, às vezes só com presença. Sentava, me olhava, às vezes falava, você é meu refúgio. Outras nem dizia nada. Só deixava a presença dele pingar no quarto como gota d'água podre. Eu dormia com as mãos fechadas. Às vezes, nem dormia. A primeira vez que disse não foi nem com voz. Foi com o corpo, um encolher de ombro, um movimento seco, curto, quase imperceptível. Mas ele percebeu. Percebeu. Aquilo bastou para acender uma fúria que ele vinha segurando há tempo. Era uma noite abafada, dessas que o vento some e até o mato parece suar. Eu já estava deitado, olhos abertos, esperando o que eu sabia que vinha. Quando ele entrou, não disse palavra. Só sentou na beira da cama, como fazia. Mas quando a mão dele veio, pela primeira vez eu recuei. Tirei o braço. Ele travou no ar. Me olhou. A sombra do rosto dele se desmanchava com o fogo da lamparina no corredor. A voz saiu fina, venenosa. Quer fazer jogo agora? Eu quis dizer que não era jogo. Era pavor. Era uma tentativa idiota de ainda ter controle sobre alguma parte do meu corpo. Mas ele não esperou explicação. Segurou meu pulso com força. Tu acha que pode me rejeitar? Tu é meu, entendeu? Tentei soltar. Empurrei o peito dele. Levantei da cama num pulo, mas ele era rápido. Me agarrou pelo pescoço, me jogou contra a parede. O estalo foi seco. O mundo girou. O corpo doeu por inteiro e ele encostou o rosto perto do meu. Tu me deve respeito, moleque. Eu disse não de novo, dessa vez com voz, baixa, trêmula, mas foi um não inteiro. Ele respondeu com um tapa, depois outro, um no rosto, outro nas costelas. Me dobrou com os punhos e me jogou de volta na cama como se eu fosse saco de osso. E então fez o que queria fazer, com raiva, sem cuidado, sem palavras bonitas, rasgando tudo. Silêncio nenhum foi capaz de abafar o que ele causou. Não precisei gritar. O corpo gritou por mim. Doeu, sangrou. Não de sangue, de tudo que eu já tinha enterrado dentro, e ele cavou com as unhas. Quando terminou, cuspiu no chão.
Disse que eu estava ficando metido, que era para me lembrar quem mandava ali. Saiu batendo a porta. Eu fiquei deitado, tremendo, tentando prender os ossos que queriam fugir da pele. A respiração vinha cortada. A mente sumiu. Passei 3 dias sem olhar na cara dele. Ele fingia que nada tinha acontecido. Assobiava enquanto cortava lenha. Cantava moda de viola enquanto limpava peixe. Minha mãe, como sempre, ausente. Dormia na cadeira. Às vezes no chão. Às vezes falava sozinha, chamando pelo nome do meu pai. Numa noite, ele tentou de novo. Entrou calado. Mas dessa vez, eu me sentei antes dele chegar perto. Disse firme: sai. Ele riu. Disse que eu estava corajoso, que homem valente morre cedo. Avançou. Eu levantei, empurrei. Tentei sair correndo, mas ele me puxou pela gola. Me jogou no chão. A cabeça bateu no batente da cama. E ele, com o joelho no meu peito, me obrigou a escutar cada palavra. Tu não é ninguém fora daqui. Ninguém quer saber de ti. Só eu. Os vizinhos já não me viam mais. A escola, eu inventava doença para faltar. Meu corpo parecia um terreno abandonado. Apareciam manchas, dores, tremores. Eu não contava. A quem? Minha mãe mal sabia o próprio nome. Um dia, acordei com ela fazendo xixi no próprio vestido na cozinha. Vicente riu. Me chamou para limpar. É tua mãe? Aprende a cuidar. Eu limpei com raiva. Raiva do mundo. De mim. Comecei a evitar dormir. Fingia que estava doente, que estava morto, qualquer coisa. Tinha dia que me escondia na casinha dos porcos. Melhor cheiro de bicho do que cheiro de pele doente. Mas ele achava. Sempre achava. E quando achava, a violência vinha maior. O toque virou soco. O abraço virou imobilização. E as palavras: tu é meu pedaço. Tu nasceu para mim. A vida me deu isso. E eu não largo. Numa noite, depois de mais uma dessas lições, ele me deixou caído no chão. Fiquei ali até o sol nascer. O lençol no pé. A cueca rasgada. O corpo doendo até na alma. Comecei a rir. Baixinho. Sem força. Rir como quem perdeu tudo e agora só resta a loucura. Eu já não era menino. Nem bicho. Nem nada. Era um lugar onde ele entrava quando queria. Uma casa invadida e abandonada ao mesmo tempo. Você sabe o que é se tornar o boneco de um pesadelo, sorrindo com os olhos secos, só para enganar quem segura os fios? Eu virei isso. Um fantoche esperto. Um menino que sorri enquanto morre por dentro. Porque resistir doía, mas fingir. Fingir era uma arte. E era a minha única chance de sair vivo daquela casa. Depois da última surra, aquela em que ele me deixou sangrando pelos 2 cantos do corpo, sem saber se eu era gente ou resto, entendi que não dava mais para bater de frente, que eu precisava engolir a dor, engraxar o orgulho e servir o veneno com açúcar. E servi. Passei a fingir que estava tudo bem, que ele tinha vencido, que eu era dele e estava agradecido. Voltei a obedecer, a chamar ele de tio, com voz baixa, doce, daquelas que criança usa quando pede desculpa por ter quebrado um prato. Passava o café do jeito certo. Colocava mais açúcar quando ele pedia. Trazia a toalha quando ele saía do banho. Respondia, sim, senhor, para cada ordem, para cada toque, para cada olhar que me despia. E ele caiu, feito pato. Vicente começou a andar mais leve, mais relaxado. Começou até a assobiar de novo, coisa que não fazia desde os primeiros meses na casa. Dizia que agora o menino estava nos eixos, que era só a adolescência bagunçando os nervos. E eu, disfarçando o nojo, sorria. Sorria com o canto da boca, com o rosto ensaiado. Por dentro, eu cavava um túnel com o olhar. Passei a observar tudo. O horário que ele dormia mais pesado. Os passos que ele dava até o paiol. O som que fazia quando trancava a porta. O tempo que passava fora de casa quando ia beber na cidade. Mapeei tudo. Cada fresta da casa. Cada objeto útil. O lugar onde ele escondia o dinheiro. Onde guardava a chave da corrente do portão. Durante o dia, fingia tranquilidade. À noite, escutava. Cada tábua rangendo. Cada respiro dele. E foi numa dessas madrugadas que vi o que faltava para eu entender que ninguém mais vinha me salvar. Acordei com um som abafado. Um barulho estranho. Diferente. Não era ele. Era algo mais sutil. O som de uma mala sendo arrastada no assoalho da sala. Levantei, descalço,
pé gelado no chão duro. Andei até a beirada da escada e vi a cena que ainda hoje não sei se foi sonho ruim ou desgraça acordada. Minha mãe, Dona Adélia, a mulher que um dia me embalou no colo cantando cantiga de roda, agora estava ali, penteada, arrumada, de vestido limpo, com uma mala na mão, a mesma mala azul do meu pai, aquela que ninguém abria desde que ele morreu. Ela andava devagar, como se tivesse treinado cada passo, e na porta, um caminhão parado, um homem fumando em silêncio. Ela se virou, olhou para dentro da casa e me viu. Os olhos dela encontraram os meus. Eu estava no alto da escada, de pé, magro, rachado de dentro para fora, com a alma esfarelada, mas ainda de pé, esperando um sinal, um gesto, um perdão, um pedido, um abraço. Ela, nada, virou de novo, desceu, entregou a mala para o sujeito, subiu na carroceria e o caminhão arrancou sem barulho, sem poeira, sem explicação. Fiquei parado por muito tempo, não lembro quanto. Talvez horas, talvez vidas. Eu ainda tinha a esperança que fosse um engano, que ela fosse voltar dizendo, tive que ir buscar ajuda, ou era só uma viagem, mas não voltou, nunca mais. Foi nesse dia que minha última esperança morreu, a última vela apagou, e eu entendi que a única pessoa que podia me tirar daquele inferno era eu mesmo. No dia seguinte, comecei a me preparar de verdade. Peguei um pedaço de corda e escondi atrás do curral. Servia para subir na cerca dos fundos. Guardei farinha num saquinho de pano e amarrei na perna. O canivete do meu pai, aquele que ele usava para cortar fumo, eu tirei da caixinha da cômoda. Escondi debaixo do colchão. Todos os dias eu testava a dobradiça da janela do paiol. À noite, ensaiava os passos que faria quando a hora chegasse. Vicente achava que eu estava manso, mais carinhoso até. Chegou a dizer, você tá virando um homem de verdade igual eu. Eu quase ri, igual ele. Que maldição. Eu pensava que já tinha visto o pior. Achava que depois de tudo, depois das noites arrancadas e dos dias engolidos a seco, nada mais podia me quebrar. Mas me enganei, porque tem coisa que não rasga só a carne. Rasga o que a gente nem sabia que podia doer. Foi depois da partida dela que tudo ficou sem freio. E eu não tô falando de um adeus chorado, não. Foi uma fuga, uma madrugada muda, um silêncio que dizia, você que se vire. E eu me virei. Me viro até hoje com o que ela deixou. Ou melhor, com o que ela levou embora. A última esperança de ter alguém por perto. Vicente entendeu rápido o que aquilo significava. Quando a casa amanheceu só com nós dois, ele ficou diferente. Mais solto, mais bicho. Passava o dia sorrindo com um canto da boca, como quem ganhou um prêmio. Agora é tudo nosso, ele disse. Mas o nosso dele nunca incluiu minha vontade. Naquela semana, ele não me chamou de nada. Nem moço, nem filho, nem rapaz. Só usava meu nome quando queria que eu me ajoelhasse. Quando queria que eu segurasse alguma coisa, ou abaixasse a cabeça. O carinho fingido virou comando seco. O comando virou empurrão. O empurrão virou tapa. O tapa virou noite de grito mudo. E eu virei paisagem. Teve uma noite difícil até colocar em palavra. Eu tinha ido dormir cedo, sem comer. Tava fraco, doente, um caco de gente. O corpo tremia. Quando ele entrou, eu fingi estar em sono profundo. Segurei o fôlego, esperei. Mas ele não caiu na armadilha. Não adianta fingir, Osvaldo. Eu te conheço todo. A voz dele era baixa, quente, como água podre. Quando encostou em mim, eu me virei. Disse, não. Disse, me deixa. Ele respondeu com silêncio. Silêncio e força. Não vou te dizer o que ele fez, mas posso te contar o que senti. Dor atrás dos olhos, medo preso na garganta, vergonha nas pernas. Fiquei quieto enquanto ele me dobrava como quem empacota trapo velho. Senti meu estômago virar pedra, meus braços tentando recuar, mas sem força. Ele dizia coisas que eu bloqueei na hora. Só lembro do cheiro, do suor, da frase final. Você é só meu agora. Sua mãe deixou para mim. Depois disso, fiquei 2 dias deitado. O corpo doía em partes que eu nem sabia nomear. A cabeça latejava. Quando consegui levantar, foi só para vomitar atrás do galinheiro. Depois, deitei no chão do paiol. Ali, entre os sacos de milho, comecei a pensar. Ou eu saio daqui,
ou eles vão ter que enterrar o que sobrar de mim. E o que me fez pensar isso não foi só a dor. Foi o olhar dele no café da manhã seguinte. Ele me serviu pão com manteiga. Como se nada. Como se a noite anterior tivesse sido só sonho. Sentou na cadeira. Sorriu. Tá ficando bonito, rapaz. Vai ser homem de respeito. E ali, mastigando o pão com gosto de enjoo, eu entendi que o que me restava era fugir. Fugir ou sumir. E eu não queria sumir. Comecei a observar mais. Reforcei o plano. Reparei nos horários que ele bebia mais. Nas vezes que deixava a chave pendurada na parede, lembrei da cerca que dava direto na trilha de terra. Me escondia no paiol de novo, só que dessa vez para treinar silêncio. Caminhar sem fazer som. Respirar devagar. Dormir acordado. Uma madrugada, acordei com ele sentado no pé da cama, me olhando, só olhando. Não disse nada, nem sorriu, só observava. Aquilo me arrepiou mais do que tapa. Você tá diferente, ele disse. Tá quieto demais. Tá querendo me enganar? Balancei a cabeça. Fingi cansaço. Ele se levantou, mas os olhos ficaram lá, cravados em mim, como faca. No fundo, ele sabia. Sentia que algo estava mudando, que eu não era mais aquele menino que tremia com o toque, que agora eu planejava, que meu silêncio era faca escondida. A revolta pela minha mãe começou a virar impulso. Não era só tristeza, era raiva. Era o grito que ela nunca deu por mim. Era a mala azul, a porta aberta, o olhar dela cruzando o meu e virando pro nada. Aquilo me empurrava, me dava força. Eu pensava nela e pensava, se nem ela quis ficar, então eu também posso ir. E na noite seguinte, eu fui até o buraco atrás do paiol. Peguei o canivete, peguei as migalhas, sentei no escuro e esperei, porque a próxima parte era a última, escapar sem virar poeira. A noite era escura demais até para a lua, e isso, naquela hora, foi quase um presente. Não tinha clarão, não tinha estrela, só breu, e o barulho dos meus pés descalços no assoalho, tentando não contar para ninguém que eu estava indo embora. Peguei o saquinho de pano escondido atrás da madeira da cama, amarrei na cintura. O canivete do meu pai já estava no bolso, amolado na pedra atrás do paiol fazia dias. Fui até a porta, respirei fundo, ouvi o ronco do Vicente, aquele ronco lento, carregado, de quem bebe até dormir com a alma, e abri devagar. A madeira gemeu, minha espinha congelou. Fiquei parado, segurando o ar, esperando que ele não se mexesse. Nada. Só o som dele puxando o ar como um porco cansado. Saí. Cada passo no chão batido do terreiro parecia gritar meu nome. O portão dos fundos, onde eu já tinha escondido a chave de arame, cedeu fácil. Empurrei e passei. E então, corri. Corri como quem nunca soube o que era correr por liberdade. Corri como se atrás de mim tivesse o próprio capeta. E talvez tivesse. O mato começou a me engolir. Galho raspava na perna. Pedra cortava o pé. O corpo batia nos arbustos como se fosse feito de papel. Mas eu não parava. Não podia. A respiração já doía. O peito ardia. O coração parecia que ia rasgar costela. Mas eu continuava. Porque parar significava ser achado. E se fosse achado, foi quando ouvi. Um baque lá atrás. A porta da frente batendo. Um grito. Feroz. Ô, moleque filho d'uma! Volta aqui. Vicente. A voz dele não vinha só com raiva. Vinha com sede, de vingança, de domínio, de posse. Ele gritou meu nome como quem grita por um bicho que fugiu do curral. Senti as pernas perderem força, mas não parei. A trilha virou labirinto. O corpo esbarrava em árvores, a roupa rasgava. Me joguei numa vala. Rolei por dentro de um córrego seco. Senti gosto de barro na boca, sangue no nariz. Mas fui. A respiração dele se aproximava. Os passos pesados. A raiva dele era o motor. A minha era o combustível. Eu era mais leve, mais magro, mais desesperado. Ele era maior, mas não tinha minha fome de sumir. Me embrenhei por um matagal mais denso. Rastejei, engatinhei, usei o canivete para abrir passagem. E então, tudo sumiu. Silêncio. A floresta abafou o som. Eu não ouvia mais ele. Não ouvia mais nada além do próprio medo. Caí de costas num espaço entre dois arbustos. Tentei respirar. Doía. O corpo tremia inteiro. O mato arranhava minha pele. O cheiro de terra me dava ânsia. E ali, deitado, com a visão embaralhada, pensei, se ele me pega, não sobra nem minha sombra. O tempo passou. Quanto?
Eu não sei. Só sei que a noite ficou mais fria, que o corpo começou a se apagar de cansaço. E então, o rosnado. Pensei que era ele. Um bicho solto. Um cão bravo. Um fim. Mas era um cachorro. Preto. Grande. Com os pelos embolados e os olhos atentos. Surgiu do mato como se já soubesse de mim. Se aproximou devagar. Cheirou meu pé. Encostou o focinho na minha mão. Eu congelei. Vai embora. Sussurrei. Ele não foi. Sentou. Depois levantou. Andou alguns passos e olhou para trás. E de novo, como se dissesse, vem! E eu fui. Levantei, cambaleando. Segui o bicho pela trilha torta, tropeçando, com o corpo latejando e o medo ainda no calcanhar. O chão parecia me puxar para baixo. As árvores fechavam o caminho. Mas eu continuei, puxado pela ideia de que talvez, só talvez, tivesse um fim. Até que vi. Uma luz. Fraca. Amarela. Saía de dentro de um casebre de madeira, com telhado torto e varanda afundada. Tinha fumaça saindo pela chaminé, um cheiro de lenha e café velho. O cachorro latiu. 1, 2 vezes. E então, a porta abriu. Um homem, grande, de barba rala, camisa suada e olhar sem pressa. Saiu com um lampião na mão. Viu o cachorro. Viu eu. Ficou quieto por uns segundos. Me mediu com os olhos. Não de cima para baixo, de dentro para fora. Tá fugido, né? Ele disse. Não era pergunta, era afirmação. Eu não respondi. Entra. Entrei. A casa era simples. Chão de tábua, parede rachada. Mas tinha uma mesa, um fogão a lenha, um colchão num canto e silêncio. Quer água? Ele perguntou. Assenti. Ele trouxe um copo. Bebi. Engasguei. Chorei. Pode ficar aí essa noite. O cachorro trouxe. Ele sabe. Sentei no chão. Encostei na parede. Tirei o canivete do bolso e escondi no pano da cintura. Ele percebeu. Não comentou. Só disse, aqui ninguém vai te encostar, menino. Só dorme. Mas eu não dormi. Fiquei com o olho aberto até a manhã começar a nascer. Porque o corpo escapou, mas o medo ainda estava dentro. Não sei se foi o cheiro da lenha ou o latido do cachorro que me tirou daquele torpor. Só lembro que abri os olhos e não estava mais cercado de sombra. A madeira rangia com o vento e a claridade atravessava as frestas da parede da casa. Pela primeira vez em sei lá quanto tempo, não acordei com dor. Mas também não acordei em paz. O corpo ainda doía, mas era outra dor. Era o peso da desconfiança inteira apertando meu peito. Levantei devagar da rede. As juntas estalavam como se protestassem. O chão de tábua era gelado e o cheiro de fumaça ainda estava no ar. Um cheiro de vida simples, mas que, para mim, era alarme. Tudo que parecia calmo demais me assustava. No canto da sala, o cachorro dormia com o focinho apoiado nas patas. Quando me viu, levantou a orelha, olhou e voltou a deitar. Nem latiu. Era como se dissesse, tá tudo certo. Mas eu não confiava. Nem nele, nem em nada. Foi quando vi, perto da porta, uma bacia com água limpa, uma toalha dobrada e um prato com farinha, um pedaço de carne e um naco de rapadura. Ninguém me chamou, ninguém me mandou comer, mas estava ali, como se eu tivesse algum valor. Olhei em volta, silêncio. Só o estalo do fogo lá fora. Peguei a comida devagar, mastiguei como bicho assustado. O gosto era forte, quente. O corpo aceitou, mas a cabeça dizia que devia ser armadilha. Que homem nenhum dá nada sem querer algo depois. Que todo prato servido vem concorrente. Mas comi, porque a fome não pede permissão para desconfiar. O dia passou lento. Fiquei encostado num canto da sala, observando. O homem entrou e saiu algumas vezes. Não falava muito. Quando passava por mim, desviava, como se soubesse que minha pele ainda gritava. Lá fora, ele mexia com lenha, dava milho para as galinhas, varria a varanda. Agia como quem mora sozinho há muito tempo. E talvez fosse isso mesmo. Quando a tarde caiu, ele apareceu na porta do quarto improvisado. Eu estava sentado no chão, mexendo nos dedos, tentando sentir que eles ainda eram meus. Vi que cê tá com ferida feia na perna, ele disse, segurando um pano limpo e uma garrafa pequena. Se deixar, posso limpar. Se não quiser, tudo bem também. Fiquei mudo, mas não neguei. Só balancei a cabeça, devagar. Ele se aproximou como quem entra em terra sagrada. Ajoelhou, molhou o pano, encostou no machucado. Ardeu, mas foi diferente. O toque não carregava domínio. Era só cuidado, rápido.
prático, sem invasão. Vai melhorar, murmurou, e saiu. Aquela noite, tentei dormir. A rede balançava devagar, e o cachorro deitou embaixo. Mas o corpo ainda estava treinado para não confiar. Cada ruído era um aviso. Cada respiração mais forte me fazia agarrar o canivete escondido no pano da cintura. Dormia em pedaços, com um olho fechado e o outro dentro do pesadelo. Os dias seguintes foram iguais e diferentes. Iguais na rotina. Comida cedo, silêncio no meio e calor do fogão, a lenha à noite. Diferentes, porque, aos poucos, o corpo começou a não esperar mais a pancada, a não antecipar o grito, a não congelar com cada passo. O homem não perguntava nada, não forçava nada. Me chamava de moço e só isso. Nunca me tocava sem avisar. E quando precisava passar perto, fazia barulho com os pés para eu perceber. Tudo nele dizia: eu sei que você está arrebentado e não quero te quebrar mais. Eu não agradecia, não falava, só observava, vigiava cada movimento, contava os objetos da casa, mapeava cada tábua solta. Tinha certeza de que era questão de tempo até ele mostrar quem era de verdade. Mas os dias passavam e ele continuava igual. Uma vez, quando consertava a cerca do lado da casa, ele deixou o martelo cair perto de mim. Eu pulei como se fosse tapa. Ele não riu, só disse: desculpa, e seguiu. Aquilo me desmontou mais do que qualquer surra. Aos poucos, comecei a andar pela casa sem me encolher, a tocar nas coisas sem esperar punição. Um dia, fui até o fogão e servi meu prato. Ele só olhou e assentiu com a cabeça. A noite ainda era a pior parte. Os sonhos vinham como rajada. Eu via o rosto do Vicente em tudo, no tronco da árvore, no reflexo da água, até no cachorro às vezes. Acordava gritando. Uma vez, saí correndo no meio da madrugada, tropeçando no escuro. O cachorro veio atrás. Me achou do lado do galinheiro, suando frio. O homem apareceu com o lampião na mão. Não me tocou. Só disse: fica aqui, ninguém vai te fazer mal. Fiquei. Na manhã seguinte, ele me deu um cobertor mais grosso. Disse: vai esfriar. E só isso. Nada além. Como se tivesse entendido que meu jeito de aceitar carinho era silêncio. Comecei a ajudar mais, a carregar lenha, a buscar água, a cuidar das galinhas. Tudo sem muito papo. E isso, para mim, era um acordo bom. Com o tempo, comecei a me perguntar: e se ele não for como os outros? E se esse lugar, tão no meio do nada, for mesmo um lugar de paz? Mas logo vinha o pensamento: não confia, nunca confia, porque confiei uma vez e quase virei pó. Mas mesmo assim, comecei a sentir o corpo querer ficar. A alma? Ainda não, mas o corpo sim. Acordei com o cheiro forte de óleo queimado no ar. Era manhã, e o sol mal tinha se espreguiçado nas frestas da parede. O homem já estava lá fora, martelando qualquer coisa, e o cachorro deitado na soleira da porta como sentinela de um mundo que ainda me assustava. Eu me levantei devagar. O corpo já não doía como antes, mas ainda era cauteloso. Estava aprendendo a existir sem apanhar. Coisa difícil para quem passou a vida esperando o tapa antes do pão. Do lado da porta tinha café coado e um prato com um pedaço de mandioca e carne de sol. Ninguém mandava eu comer. Ninguém esperava agradecimento. Mas aquilo ali era cuidado, do jeito bruto, do jeito certo. Foi naquele mesmo dia que ele me chamou para o fundo do galpão. Vem cá, moço, ele disse, limpando as mãos numa estopa preta de graxa. Quero te mostrar uma coisa. Era um carro velho, com mais tempo de estrada que memória. O capô estava aberto, as tripas do motor todas expostas. Ele apontou com a chave inglesa. Esse aqui tá com o coração fraco. Vê esse chiado? Tá vindo do carburador. Eu nem sabia o que era carburador, mas balancei a cabeça como quem aprende só de ouvir. Ele continuou. O motor é igual gente. Se uma parte emperra, o resto vai junto. Foi ali que começou, sem avisar, sem grandes discursos. Uma peça, depois outra. Um nome novo por dia. Vela, correia, pistão, filtro, junta, retentor. Ele me botava para limpar, segurar, desmontar. E quando eu errava, ele dizia: errou não, só ainda não acertou. Fui pegando gosto. O cheiro de graxa parou de incomodar. O barulho de motor virou música estranha.
mas música. E quando o carro pegava, depois de um tempo de mexida, meu peito se enchia de um troço novo, orgulho. Enquanto os dedos se sujavam, a língua começava a destravar. Aos poucos, comecei a contar umas coisinhas. De leve, falei do meu pai, do jeito sério dele, de como ele batia prego sem errar, e da risada da minha mãe, que fazia a panela dançar na beira do fogão. Mas parei por aí. Não contei como ela virou sombra, nem como Vicente virou carrasco. Só disse que a vida apertou. Ele não perguntou mais. Só escutou com a cara de quem entende dor sem precisar saber detalhes. Com o tempo, a oficina virou abrigo. Comecei a ajudar de verdade, a apontar problema antes dele ver. Um dia, consertei sozinho um carburador que ele tinha dito que ia jogar fora. Ele olhou e disse: "Tu tem mão boa. Isso não se ensina. Nasce com a gente." Guardei aquela frase. Carreguei como faca no cinturão. A casa dele era pequena, a oficina menor ainda, mas ali cabia tudo que eu não sabia que precisava. Tinha silêncio, tinha comida, tinha respeito. Ninguém me olhava com vontade ruim, ninguém me mandava calar. E, principalmente, ninguém me tocava sem permissão. Eu ainda pensava em fugir, em ir embora. Tinha essa ideia martelando dentro, como eco, mas comecei a entender que às vezes a fuga é ficar. Ficar para aprender. Ficar para se armar com coisa que não pesa. Conhecimento? Então fiquei. Fiquei por meses que viraram anos. Fiquei até não estranhar mais o meu nome sendo chamado sem grito. Até conseguir dormir 2 noites seguidas sem sonhar com porta quebrando ou cinto voando. Até conseguir dar risada de piada boba que o homem fazia com a buzina dos carros. Ele começou a me ensinar a lidar com o cliente, a fazer conta, a entender por que cada carro tem seu próprio jeito de respirar. Motor é igual gente ferida. Cada um geme de um jeito, ele dizia. E eu aprendi. Aprendi tanto que um dia ele disse: "Você já sabe mais que eu." E me deu uma caixa de ferramentas enferrujada, com nome riscado na tampa. Era do meu irmão. Agora é sua. Eu tremi por dentro. Era como ganhar diploma, mas com graxa no lugar do papel. Aos 18, montei minha oficina. Um puxadinho num terreno emprestado, com teto de zinco e chão de terra batida. Coloquei um letreiro pintado à mão. Oficina do Osvaldo. Motor e coragem. Saí da casa dele com um abraço. Sem palavra bonita. Só um olhar. E o cachorro me seguiu até metade do caminho. Depois voltou. Como quem diz: "Vai, mas se não der, volta." Quando eu olho no espelho hoje, vejo um homem velho, pele manchada, cabelo ralo, os olhos fundos de quem viu mais do que devia. Mas dentro, lá dentro, ainda tem aquele menino de pés descalços, com o canivete escondido na cintura e o corpo tremendo, fugindo pelo mato. O tempo me levou muita coisa. Levou a firmeza da perna, a agilidade da mão, o vigor do pulmão. Mas não levou o que ficou marcado por dentro. E também não levou o que eu construí depois que saí daquela casa. Depois que abri minha oficina, a vida começou a tomar rumo. Fui aprendendo a lidar com o cliente, a consertar até o que parecia impossível. Gente vinha de longe para ver o rapaz que conserta só de ouvir o motor tossir. Era o que diziam. Mas o mais importante não estava na graxa. Estava no caminho que eu fazia, toda semana, de volta para a casa do velho. Aquele homem que me acolheu sem querer saber de onde eu vinha, que me deu comida, silêncio e um nome limpo para recomeçar. Eu ia lá, ajudava ele com as galinhas, consertava as coisas da casa, levava parafuso novo, graxa melhor. Às vezes, só ia para sentar e tomar um café amargo em silêncio. Ele não dizia obrigado, mas me olhava daquele jeito seco dele que eu já entendia. Tá certo, menino. Quando conheci a Maria Lúcia, minha mulher, fiz questão de levar ela para conhecer ele. Ela ficou desconfiada. Você fala desse homem como se fosse seu pai. E eu disse, é porque, de certa forma, ele foi. Ela ficou encantada com ele. E ele com ela. Perguntou se ela sabia fazer café forte e se tinha paciência com um homem teimoso. Ela riu, disse que sim, e ele respondeu, então pode casar. Casamos 2 anos depois, com festa pequena, mas cheia de verdade. O velho estava lá,
sentado na frente, com camisa limpa e um sorriso torto. Foi ele quem entregou as alianças. Meus olhos ficaram molhados naquela hora, mas segurei, porque eu sabia que aquilo era mais que casamento. Era redenção. Com o tempo, ele foi ficando mais fraco. A mão tremia, a memória falhava, e eu retribuía como podia. Levava remédio, comida pronta, ajeitava a casa. Quando ele não conseguia mais sair da rede, fui eu quem ficou ao lado dele. Maria Lúcia me acompanhava, levava sopa, costurava lençol. Nossos filhos, 2 meninos, cresceram ouvindo ele contar história e achavam que ele era avô de verdade. Um dia ele me chamou. Estava com a respiração curta, o rosto já meio apagado. "Moço", ele disse, "acho que não passo do inverno." Fiquei quieto. "Tem uma coisa que preciso te perguntar. O que é que te fez correr naquela noite, naquele dia?" Demorei para responder. Por mais que os anos tivessem passado, as palavras ainda tinham gosto ruim. Mas falei. Pela primeira vez, contei tudo. Cada pedaço escondido. O que o Vicente fazia. O que minha mãe não fez. Como eu achava que ia morrer lá. Ele ouviu calado. Quando terminei, ele fechou os olhos e disse: "Eu sabia. Sabia desde a primeira noite. Vi no jeito que você dormia. No susto com qualquer barulho. E eu também passei por coisa parecida. Foi com meu pai. Ficamos em silêncio. Eu te acolhi porque ninguém me acolheu. E queria que, pelo menos uma vez, alguém fosse salvo. Na semana seguinte, ele partiu. Morreu com a mão na minha. E eu chorei como não chorei nem quando perdi meu pai de sangue. Enterrei ele debaixo da mangueira do quintal. Fiz uma cruz simples, como ele queria. E voltei sempre que pude, para limpar o mato, levar flor, contar as novidades. A oficina continuou por mais 40 anos. Ensinei meus filhos como ele me ensinou, a escutar o motor, a respeitar o silêncio, a consertar com cuidado, não com pressa. Maria Lúcia foi embora faz 3 anos. O coração dela parou de repente. Foi a única vez que pensei em fechar tudo e ir embora para qualquer canto. Mas os meninos, já homens, disseram que o que ela queria era que eu ficasse bem. E eu fiquei, do meu jeito. Hoje, com 85 anos, já não subo embaixo de carro, mas sento na frente da oficina e conto história. Os netos ouvem. Os clientes antigos ainda passam para perguntar como vai o seu Osvaldo. E eu vou. Devagar, mas vou. Nunca mais vi a cara da minha mãe, nem do Vicente. E nem quero. Se tiver justiça nesse mundo, eles carregam os próprios fantasmas. O meu, eu aprendi a conviver. O segredo foi esse. Aprender a andar com o fantasma do lado, sem deixar ele sentar no banco da frente. O homem que me salvou se chamava Benício, e eu agradeço a ele todo dia, porque foi ele quem me ensinou que nem todo toque machuca, nem todo homem grita, e que há laços que o sangue não dá, mas o respeito constrói. E é por isso que hoje, mesmo com a vista turva e o corpo gasto, eu ainda consigo sentar aqui, olhar para a oficina e dizer: eu sobrevivi. E mais que isso, eu vivi. E se você gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e me dizer de onde é que você está me ouvindo.